Quantos têm fome e sede da palavra do Senhor? Amém, glória a Jesus. Eu também tenho, né, e quero compartilhar com você hoje, né, continuar compartilhando o capítulo 15 de João. Nós começamos falando do versículo 1 até o 11, e hoje eu vou dar evidência aos últimos versículos, do 7 ao 11, e nós vamos compartilhar a respeito desse assunto. Eu gostaria que você ficasse de pé, então. Vou fazer algo diferente, para você ler a palavra junto comigo. Nós vamos ler 11 versículos juntos aqui como igreja, para a glória do Senhor Jesus. Vamos ficar de pé? Aleluia. Projeta aí por gentileza João 15 verso 1. Nós vamos ler 11 versículos. João 15, 1. 1, 2, 3 e... completo. Aleluia, glória a Jesus. Pode se assentar, glória a Jesus. Amém, aleluia. Se você não veio o culto passado, tanto aqui quanto em Porto Santo Lúcio, você perdeu a primeira ministração, né, e um complemento já da segunda ministração. Hoje é a terceira ministração sobre esse assunto, e eu vou começar a partir do versículo 7. Mas antes eu vou te dar uma introdução, só para lembrar algumas coisas que a gente já conversou no culto passado, né? Até mesmo eu creio que vocês falaram nas células, compartilharam nas células, ouvi alguns testemunhos, né? Me senti muito alegre, porque creio que a palavra penetrou no coração dos irmãos, né? E vai produzindo fruto para a glória do Senhor Jesus. E eu peço, né, que o Espírito Santo ilumine os olhos do seu coração agora, para que você veja, em nome de Jesus. Amém? Qual que é o contexto aqui? Eu disse para vocês que de João 13 a João 17, Jesus está num lugar alto. Na verdade, ele está numa casa, e nessa casa existe uma sala ampla, no andar de cima, aonde ele pediu para os discípulos prepararem a ceia. E é um momento muito importante, porque é a última ceia que o Senhor Jesus vai tomar. É a última ceia que o Senhor Jesus vai celebrar. E nesse contexto, nesse ambiente, ele começa a ministrar do capítulo 13 ao capítulo 17. Já no capítulo 13, você percebe que Jesus manda Judas ir embora. Na verdade, fazer o que ele deveria fazer, que é traí-lo. Daí então nós vemos que permanecem com o Senhor 11 discípulos. Os 11 estão ali. E todas as palavras que ele está dizendo nesse ambiente é para a igreja. Porque nós, a igreja, estamos nos lugares altos com Cristo. Amém? Nós, a igreja, estamos nos lugares altos. E do capítulo 13 ao 17, toda a mensagem é voltada exclusivamente para mim e para você. Diretamente, todas aquelas palavras são nossas. Deveria você meditar nelas diariamente, porque tudo que está escrito ali é para nós hoje. Amém? Passando alguns capítulos, nós chegamos no capítulo 15. E no capítulo 15 nós vemos que o contexto ali é Jesus se comparando, ou Jesus dizendo que ele é a videira.
Só que ele não diz que é a videira somente. Ele diz que é a videira verdadeira. Videira verdadeira. Se ele é a verdadeira é porque existiam outras videiras. Uma delas era Israel. Israel na Bíblia, no Antigo Testamento, era comparada à videira. Só que é a videira que deu frutos bravos. Ou seja, não deu o fruto que deveria dar. Então vem o Senhor Jesus dizendo: eu sou a videira verdadeira. Eu vou dar o fruto pelo qual o agricultor vai se agradar. Qual agricultor é o meu Pai. Então o Pai, nós vemos nesse contexto que o Pai é o agricultor. O Pai é que tem cuidado dessa videira. O Pai é que plantou essa videira. Na verdade o Pai, nada mais é do que o jardineiro. Interessante que quando ele cria Adão à imagem e semelhança dele. Adão foi colocado num jardim, para ser o jardineiro, para cuidar daquela plantação, daquele jardim, daquele ambiente. Mas ele não cuidou. O Pai, por sua vez, é diferente, ele cuida. E porque ele cuida, ele tem certeza que vai dar fruto. E quem cuida vai alimentar na hora certa, vai colocar os nutrientes. E não se esqueça, vai tirar tudo aquilo que não pertence à videira, vai remover tudo aquilo que impede o crescimento, vai cortar tudo aquilo que não faz parte da videira. Então esse é o Pai. Jesus revela o Pai para nós, revela quem Ele é, mas Ele vai revelar também quem nós somos. Quem que nós somos nesse contexto da parábola, ou nesse contexto de João 15, nós somos os ramos. Fala assim: eu sou o ramo da videira. E lá nós vemos também, eu expliquei para você no culto passado, que aquele ramo que não produz fruto, ele arranca e lança fora. Mas o que produz, ele vem e limpa para que produza o quê? Mais fruto ainda. No contexto em que ele limpa, isso nos mostra o quê? Que Deus é um Deus de processo. E nós temos ciclos nas nossas vidas, ciclos em que nós produzimos, depois o Senhor vem e nos limpa, mas quando Ele nos limpa, é para produzir mais ainda, é para gerar mais ainda. Mas existe outra coisa aqui que eu expliquei para vocês no culto passado. Os ramos que Ele corta tem a ver com aqueles que professam, que dizem ser cristãos. Eu até brinquei com você aqui e falei: olha, não é porque você vai no McDonald's que você se torna um Big Mac, não é porque você vem na igreja que você se torna um cristão. Pastor, mas quem que é cristão e quem que não é? Não sei. Não me faça responder essa pergunta, porque eu não conheço a vida. A fé é pessoal, a fé é sua, a fé não é minha. A minha eu sei, mas a fé é sua. Então se você veio aqui nesse ambiente hoje, e é a primeira vez, eu espero que você se torne alguém que crê no Senhor Jesus. Se você tem vindo, eu espero que você em algum momento seja iluminado no seu coração e creia também, porque só se pode tornar um ramo que dê fruto se você creu. Nós vamos ver isso mais tarde. Mas aquele que está junto aqui, mas ele não creu, ele não é, apesar de estar junto. Então é esse que o Pai vem e arranca, se ele não produz o quê? Fruto. Nós vimos isso dentro do contexto. Qual que é o contexto? Um discípulo traiu Jesus, um discípulo não permaneceu, e a ênfase aqui da parábola, entre outras, é permaneça. Vira para o irmão que está ao seu lado e fala: permaneça. Nós vemos então que Judas, apesar de ser discípulo do Senhor, ter andado com ele anos, visto milagres extraordinários, Judas presenciou milagres extraordinários do Senhor Jesus. Judas cuidava da tesouraria, das ofertas, dos dízimos. Eu pergunto, você acha que o ministério de Jesus tinha falta de dinheiro? Você acha que Judas não viu os milagres entrando financeiros ali também? Com certeza. Você acha que Judas não viu o Senhor ressuscitando o morto? Você acha que Judas não viu o paralítico andando? Ou o cara da mão ressequida? Ou a menina que talvez, você acha que ele não ficou sabendo, a menina que se levantou, que estava morta, e ela tinha 12 anos? Veja, Judas presenciou muitas coisas, filho. Estava no meio deles, mas como 1 João diz, eu falei isso para vocês no culto passado, ele foi embora, e porque ele foi embora, ele não era dos nossos, porque se ele fosse dos nossos, ele teria o quê? Permanecido. Então existe uma bênção em permanecer. Fala comigo, existe uma bênção em permanecer. Então eu fiz um contraste, eu fiz uma comparação aqui para você de Judas com Pedro. Tem uma coisa que está me incomodando, e eu vou ter que chamar a atenção de toda a igreja para essa coisa.
Fecha aquela porta ali, por favor, em nome de Jesus. Muito obrigado. Volta para cá. Eu ando das portas abertas, mas aquela ali tem que fechar na hora do culto. Volta para cá. Olha só. Eu fiz então uma comparação, ainda no culto passado. Eu mostrei para vocês a diferença de Judas e Pedro. Os dois eram discípulos, os dois caminharam com Jesus, os dois experimentaram do poder do mundo vindouro. Os dois viram o Senhor, os dois ouviram a mensagem do pregador Jesus. Mas um permaneceu, o outro não permaneceu. Não permaneceu, como eu já disse mais cedo, porque não eram dos nossos. Porque se fosse dos nossos, teria permanecido e produzido o quê? Fruto. Mas você vai ver que os dois eram discípulos. Quais são as semelhanças dele? Eram discípulos, foram chamados por Jesus. Os dois negaram a Jesus. Negaram. Nós lemos aqui no culto passado que Pedro nega 3 vezes o Senhor. Primeiro, ele fala que não era da turma de Jesus. Segundo, ele fala que não era de novo e jura. Ele fala: eu juro por Deus, eu não conheço Jesus. E que isso, irmãos? Terceiro, ele nega, agora ele nega e xinga, fala um palavrão e jura de novo: eu juro por Deus, não sou, não conheço, não sei quem é, nem sei de quem se trata, eu sou apenas um curioso aqui olhando para esse negócio que está acontecendo aqui agora. Ele se eximiu da posição que ele tinha, que inclusive ele era a pedra, a rocha. Não é interessante? Só um parêntese. Se você for ver a vida de Pedro, irmãos, ele é um cara inconstante. Toda hora ele dá um supetão. Ele fala de forma indevida, fala na hora errada, né? Ele coloca palavras em momentos inoportunos, que não são oportunos para poder falar. Pedro, ele dá uns rompantes. Mas Jesus vem nele e fala o quê? Pedro, você é rocha. Uau! O cara que é inconstante, como a onda do mar, Jesus está falando para ele que ele é o quê? Estável, rocha. Sabe por quê? Porque você não é aquilo que você faz, você é aquilo que Deus fala a seu respeito. Lembre disso. E Pedro, então, nós vemos que ele permaneceu. Mais tarde, a Bíblia nos mostra que o Senhor o encontrou depois da ressurreição, mas a Bíblia não relata para nós o que eles conversaram nesse momento. Eu tenho certeza que nesse momento, eu fico imaginando, né? Jesus ressuscitou e Pedro está lá, chateado porque ele negou Jesus, chateado porque ele pecou contra Jesus. Eu pergunto para você, você que é crente, você já ficou chateado porque você pecou contra Deus? Já ficou decepcionado com você mesmo? Você já ficou assim: não é possível que eu fiz um negócio desse? No caso de Pedro, ele estava lá: não é possível que eu neguei Jesus 3 vezes. Não é possível que eu falei aquelas coisas para aquelas pessoas. Com que cara agora eu vou pregar para elas? Ele deve ficar desse jeito. Talvez você também já fez coisas indevidas e tem pensado a respeito de você que não é possível que eu fiz uma coisa dessa. Não é possível que eu falei daquele jeito com aquela pessoa. Com que cara agora eu vou falar de Deus para ela? Talvez você está do mesmo jeito. E Pedro estava nessa condição. E Jesus ressuscita. E o anjo fala: olha, vai lá e avisa os discípulos, Maria, que eu ressuscitei. Mas também fala: e a Pedro. Porque eu creio que Pedro, nesse momento, na cabeça dele, ele não estava falando: eu não sou digno nem de ser discípulo de Jesus mais, nem sou contado entre os 11. E a Bíblia fala então que Jesus encontra com Pedro. Ali eles têm uma conversa, como eu disse, a Bíblia não relata, mas naquele momento Pedro foi restaurado pelo Senhor Jesus. Eu fico imaginando a cena. Não fala ali, mas eu imagino a cena. Pedro olhando para Jesus falando: Senhor, não tem jeito para mim. E Jesus falando: tem. Você é inconstante, mas lembra, eu te falei que você é Pedro. Você é firme. E você vai liderar a minha igreja. Eu te pergunto, eu não colocaria para liderar um cara inconstante,
um cara que não desse um bom testemunho, e um cara que inclusive me negasse, não colocaria para liderar. Mas Jesus não, Jesus pegou ele para liderar o time de apóstolos e a igreja. Essa é a graça de Deus. A graça de Deus é maravilhosa, porque não depende de quem quer, não depende de quem corre, mas depende do Senhor escolher, e Ele escolheu você. Nós vemos então que Pedro, irmãos, ele permaneceu no dia em que Jesus ressuscitou e o encontrou. Nesse momento ele poderia falar: não, para mim já basta, Senhor, não dá, eu não quero. Mas ele se deixou ser conduzido, porque o verdadeiro arrependimento bíblico é deixar ser conduzido, sabia disso? Arrependimento bíblico não é você chorar, sair catarro do nariz, fazer uma poça de lágrimas no chão, apesar que você pode chorar, fique em paz, chore mesmo. Mas não é isso que convence a Deus. O arrependimento bíblico é você deixar-se ser perdoado. Pedro deixou. Arrependimento bíblico é deixar ser conduzido. Pastor, como que você me prova isso na Bíblia? Porque alguns aqui, eles são teólogos, né? Tem que ficar lembrando eles. É você lembrar das parábolas que o Senhor Jesus contou sobre arrependimento. Do filho pródigo, da dracma perdida e da ovelha perdida. Existiam 99 ovelhas, 100 ovelhas, uma se perdeu. O que o bom pastor fez? Deixou as 99 e foi atrás desta uma. Quando ele encontrou esta uma, o que essa uma fez? Chorou. O que ela fez? Deixou ser conduzida. O pastor coloca ela nos ombros e a leva de volta. Pedro, nesse momento, estava encontrando o pastor. E Pedro, nesse momento, era aquela uma que se perdeu. E o bom pastor colocou ele nos ombros, restaurou ele na posição. Mais tarde, nós vemos que Pedro agora vai ser tratado. No dia que você for tratado na vida da igreja, filho, permaneça. No dia em que você for disciplinado, permaneça em nome de Jesus. Faz parte do processo. Permaneça no processo que Deus estabeleceu para a sua vida. Permaneça. Nesse dia, Jesus chega em Pedro e diz: Pedro, em outras palavras, você disse que ia morrer por mim. Você disse que jamais iria fugir. Você disse que jamais eu morreria e que você morreria por mim. Você viu que isso não deu certo, você confiar no amor que você tem. Você viu que você quebrou a cara, em outras palavras. O galo, lembra do galo, Pedro? Cantou. Você me negou 3 vezes. Jesus não fez isso, viu, irmãos? Eu que estou contando para você. Jesus não fez isso que eu estou dizendo aqui agora. Nós é que na hora que vamos resolver problemas, fica jogando na cara um do outro. Mas Jesus chegou em Pedro e disse: Pedro, tu me amas? Só que você vai ver em português, o amor aí que Jesus está falando é um tipo de amor, que é traduzido em português como amor. E a resposta de Pedro é: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Só que o amor que Pedro está dizendo é outro amor, que não tem nada a ver com o amor que Jesus está perguntando. Como que você resolve isso? Indo para o texto original. Lá no texto original, Jesus fala: Pedro, tu me agapeu? Você tem um amor ágape por mim? Um amor sacrificial, o amor de Deus, o amor pelo qual Deus vive. Você tem esse amor por mim, Pedro? Pedro diz o quê? Não, eu gosto do Senhor, você é meu amigo. Como amigo eu gosto do Senhor, como irmão. Mas eu não tenho coragem e eu não tenho esse amor para dar a vida pelo Senhor. Em outras palavras, Pedro respondeu isso. Só que Jesus pergunta uma vez. Vem o Senhor Jesus e pergunta de novo a mesma coisa, porque Pedro havia negado 3 vezes. Pedro agora está sendo tratado para permanecer no processo. E vem então o Senhor e fala: Pedro. Eu fico pensando, Pedro nessa hora, acho que ele arrepiou. Falou: mas de novo vai perguntar, não é possível. Pedro, tu me amas? Tu me agapeu? E Pedro: Senhor, tu sabes, eu apenas te filéu, tenho um amor de amigo pelo Senhor. E vem o Senhor agora pela 3ª vez. Eu na 3ª vez eu já falava: não é possível.
E vem o Senhor a terceira vez e fala: Pedro, tu me amas? Tu me agapeu? Você tem coragem de morrer por mim? O seu amor é capaz de se entregar por mim? Pedro diz: Senhor, tu sabe todas as coisas, o Senhor conhece todas as coisas, o Senhor sabe que eu apenas te filéu, apenas gosto do Senhor como amigo, tenho capacidade de tratar como apenas meu amigo, eu não tenho coragem de morrer pelo Senhor. Nesse momento, nós vemos que Pedro permanece mais uma vez, e agora ele permanece com a crença correta, porque o alvo de Deus no processo é mudar sua crença, te dar uma crença correta, porque se ele muda a sua crença, te dá uma crença correta, o seu comportamento vai acompanhar a sua crença. No começo, Pedro achava que o amor dele era suficiente, o amor dele era capaz de proteger o Senhor. Inclusive, ele estava dizendo em outras palavras: Senhor, você não precisa morrer por mim, pode deixar que eu morro, eu me salvo, eu consigo, eu sou o suficiente. Mas eu preciso te dizer, o ramo nunca é suficiente, ele sempre precisa do tronco e das raízes, que é o Senhor Jesus, que traz a seiva, que traz a vida, que traz tudo aquilo que é necessário para nós. Então Pedro estava achando que ele era o tronco e os ramos, ou na verdade, as raízes. Mas Jesus estava colocando ele no lugar correto. O lugar do Pedro é ser ramo, esse é o nosso lugar. Em relação a Cristo, nós somos ramos. E Pedro então permanece. Sabe, existe uma bênção em permanecer. Ele permaneceu. Agora então vai se cumprir João 15 na vida dele. Depois que ele passou pelo processo, foi limpo pela palavra, foi restaurado, levantado, foi limpo pela palavra, passou pelo processo. Olha o que vai acontecer agora na vida dele: frutificação. Lembrando de Judas, Judas já foi embora, foi arrancado e lançado ao fogo. Por quê? Eu não sei se você sabe, mas a videira, ela só serve para duas coisas: para produzir fruto ou para ser lançada no fogo. Você nunca viu uma cadeira, um banco de videira, uma porta de madeira da videira? Não, você nunca viu isso. Por quê? Esses galhos servem para duas coisas: ou produzir fruto, os que permanecem, ou para serem lançados no fogo. Judas foi assim. Judas não era salvo. Judas nunca foi salvo. Pedro, por sua vez, permaneceu. Pedro foi salvo. Agora você vai ver a frutificação. Pedro então, depois que o Senhor Jesus é assunto aos céus, Jesus diz: permanecei em Jerusalém, até que do alto vos seja enviado o Espírito Santo. Veja, Jesus gosta de falar permanecer, não é verdade? Mais uma vez ele está dizendo aqui permanecer. E a Bíblia fala que eles permaneceram em Jerusalém, e no dia de Pentecostes eles foram cheios do Espírito Santo. Nesse dia então, Pedro, que permaneceu, se levanta e vai pregar. E a Bíblia fala que naquele dia foram acrescentados quase 3.000 pessoas. Uau! Depois você vai ver que Pedro e João vão caminhar em direção ao templo, para pregar lá no templo. No meio do caminho tem uma pessoa pedindo dinheiro. E ele diz o quê? Olha, prata e nem ouro eu tenho para te dar, mas o que eu tenho, que é a vida de Deus, mas o que eu tenho, que é a unção de Deus, que é o poder de Deus, que é o Espírito de Deus dentro de mim, mas o que eu tenho, eu te dou. Olha o fruto, vai nascer agora, ó. Levanta e anda. Frutificou. Você vai ver que aquele que permanece então, ele frutifica, alcançando vidas, produzindo os milagres, sinais e prodígios da parte do Senhor. Essa é a grande diferença. Por isso existe uma bênção em permanecer. Olha, uma coisa que nós somos tentados é o quê? A sair. Somos tentados a sair do propósito que Deus tem para nós. Mas o alvo de Deus para nós é permaneça. Permaneça. Continuando então o texto, ali no verso 5, nós vemos então que se cumpriu a palavra do verso 5 de João 15 na vida de Pedro. Olha o que diz o verso 5: eu sou a videira, vós os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Pouco fruto, irmãos? Dá fruto, está escrito ali?
Dá muito, não esquece do muito, muito fruto. Agora vem uma chave espiritual para nós. Porque sem mim, nada podeis fazer. Essa é a primeira coisa que eu quero falar com você hoje nessa palavra. Vou começar a pregar agora. Sem mim nada podeis fazer. Você pode pensar, mas pastor, parece que isso não é uma realidade, porque eu consigo fazer um monte de coisa. Eu consigo andar de bicicleta, alguns conseguem, outros não, né? Eu consigo nadar, jogar futebol, jogar vôlei. Tem uns irmãos que jogam vôlei aqui agora, né? Jogar pickleball. Tem uns irmãos que jogam pickleball. Tênis. Consigo dirigir o carro. Consigo trabalhar. Consigo até casar. Só que quando a coisa vai apertando, você vai lembrando que sem ele você não pode fazer o quê? Nada. Mas esse nada aqui também não tem a ver simplesmente com esse tempo que nós estamos vivendo. Sem ele você não pode fazer nada que dura para sempre. Sem ele você não pode fazer nada que dura para sempre. Talvez você pode até ter um carro sem ele, sabia? Porque as pessoas lá fora têm carro sem ele, não tem? Sem depender de Deus, eles falam, não, eu que consegui, eu que gerei, eu que trabalhei, eu que comprei. Mas tudo que tem nesse mundo hoje presente, está morrendo, está perecendo e passando. É só você ir no ferro velho, você vai ver que os carros que talvez eram bonitos há 5 anos atrás, muitos deles já estão batidos e se perdendo lá no ferro velho. Por quê? Porque eles não se renovam, porque eles não têm vida eterna. Você tem. Nós que cremos no Senhor temos, por isso ainda que morra, viverá, diz a palavra. Então, quando o Senhor Jesus diz, sem mim nada podeis fazer, Ele está falando com qual base de vida? Com a base da vida eterna. Isso quer dizer o quê? Que hoje, você e eu, podemos produzir frutos que vão permanecer para a eternidade, e nunca se perderá. Essa é a glória de Deus, porque seres temporais que nós éramos, seres que iríamos perecer eternamente, Deus nos dá a graça de nos tornar primeiro filhos amados, mas depois Ele nos dá a graça de trabalhar com Ele, de permanecer com Ele. Enquanto trabalhamos, produzimos frutos que são para a eternidade. Isso é glorioso demais. E nós estamos falando de carro, estamos falando de vidas, estamos falando de obras que permanecem. Sabe, você tem essa oportunidade de servir o Senhor, sabendo que sem Ele você não pode fazer nada. E tudo que você faz pensando só no seu braço e no esforço, vai perecer um dia, não permanece. Toda articulação, toda política humana, todo argumento humano, ele vai perecer um dia. Mas o que vem do Senhor dura para sempre, permanece para sempre. Por isso que você vai ver que os discípulos que permaneceram, eles estão lá na eternidade, como colunas da casa de Deus. Colunas da casa de Deus, porque eles permaneceram. Porque eles fizeram algo que permanece para sempre. Então, a primeira advertência, na verdade, a primeira dica para nós, a chave para nós é: sem Ele eu não posso fazer nada. Nada que permaneça para sempre. Segunda coisa, e essa é uma promessa assim que eu fico escandalizado com ela. Verso 7. Abra sua Bíblia no verso 7 de João 15. Olha só o que diz o texto. Se permanecerdes em mim, daqui a pouco nós vamos ver que você já permanece. Você que crê, você já permanece. Isso é imutável, ok? Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis somente o que eu quero, e vos será feito. Está escrito isso lá? Pedireis o que sua esposa quer. Então você tem que querer também. Pedireis o que você quer, e vos será o quê? Concedido. Meu Deus, que promessa é essa? Que promessa é essa? Existem algumas coisas antes. Primeiro, permanecer. E permanecer aqui tem a ver com ser salvo. Permanecer tem a ver com receber o Espírito Santo. Permanecer tem a ver com algumas coisas
que a gente vai ver algumas delas aqui ainda. Segunda coisa, e as minhas palavras permanecerem em vós. Primeiro, se você não vem num culto, como que a palavra do Senhor vai permanecer em você? Segundo, se você não lê a Bíblia com compreensão, com revelação, como que a palavra vai permanecer em você? Terceiro, se você não fala da palavra, como que ela vai permanecer em você? Eu dei esse exemplo para você no culto passado. Nós somos como um vaso de cerâmica. Quando você está sentado aqui, o Senhor está pintando em você a palavra. A imagem da palavra está sendo gravada em você. Sabia disso? A imagem da palavra está sendo gerada dentro de você. Deus está te dando imagens aqui. Por exemplo, quando eu falo cachorro, você lembra do quê? Da palavra cachorro ou da imagem de um cachorro? Vou falar outra coisa, né? Quando eu falo picanha para você, você lembra do quê? Da palavra P-I-C-A-N-H-A? Ou você lembra da imagem da picanha? Alguns têm uma imagem mais desenvolvida, que é lá na grelha, já assada, né? Outros lembram dela crua ainda, cortada. Mas você tem uma imagem, não é verdade? Quando eu falo da palavra aqui para você aos domingos, Deus está te dando imagens, colocando imagens dentro de você. As minhas palavras estão indo para dentro de você, só que elas vão em forma de imagem. Mas tem um detalhe: essa imagem só permanece em você se você sabe fazer o quê? Falar dela. Falar dela. Quando você fala, o fogo do Espírito vem e grava aquela imagem em você. Sabe, eu sou um homem muito abençoado por Deus. Por que eu sou abençoado? Porque eu tive a graça de poder ter oportunidades no meio da igreja de ensinar a palavra. Então eu sou muito abençoado, porque eu vou lá, leio, estudo, ouço 7 vezes, ouço muitas vezes a palavra, e ela vai gerando imagens dentro de mim. Mas o dia que ela permanece em mim, é o dia que eu chego lá diante dos irmãos e falo: irmãos, a palavra é essa. Aí ela gravou dentro de mim, ela não sai mais. Você tem que ter essa oportunidade, essa experiência. E você pode ter ela, sabe aonde? Na sua célula, filho. A célula é muito importante por isso. É por isso que quando você vai à célula, você tem que ir lá para liberar aquilo que Deus colocou no seu coração aqui dentro. Então, se você tiver essa revelação, você nunca vai sair de lá calado. E se o líder não deixar você falar, você vai falar: só um pouquinho, líder, só um pouquinho, deixa eu falar também, eu preciso falar, porque ela precisa gravar dentro de mim. Porque se as minhas palavras permanecerem em vós, aí vem agora o cheque em branco. Pedireis o que quiseres. Eu pergunto: se a imagem de Deus está dentro de você, se a palavra de Deus está dentro de você, eu pergunto para você: você acha que você não vai pedir de acordo com a vontade dele? E pedindo de acordo com a vontade dele, ele vos concede. Concede. Por isso está aqui essa promessa maravilhosa: pedireis o que quiserdes e vos será concedido. Agora, vamos para a parte final. A parte final demora mais, viu, gente? Verso 9. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Olha essa primeira parte, irmãos. Olha a maneira que o Senhor Jesus nos ama. Ok? Quero que você enxergue dessa maneira. Eu pergunto para você: quando que o Pai começou a amar Jesus? Responda só você para você mesmo. Deus é eterno. Jesus, o Filho de Deus, que também é Deus, é eterno. Quando que o Pai começou a amar Jesus? Não teve início e não terá fim. Como que o Pai amou ele? Sem início, sem fim. Como que Jesus te amou? Antes de você existir, antes de você ser criado, antes de você ser apenas quando você era apenas um pensamento na mente de Deus. Nesse momento, o Senhor te amou de tal maneira que Ele resolveu nesse mesmo dia dar a você e a mim o seu Filho amado. Seu Filho amado, para que todo aquele que nele creia não morra eternamente, mas tenha vida eterna. É com esse amor que Jesus te ama hoje.
É um amor eterno. Quando se diz eterno é porque não teve começo. Ele já te amava. Quando você não era criado ainda, Ele já te amava. No dia que você foi criado, Ele já te amava. Hoje, Ele continua te amando. Na eternidade, Ele continua te amando. Primeiro ponto, não teve início. Segundo ponto, não teve fim. Terceiro ponto, o amor de Deus não muda. O amor do Pai pelo Filho é total, ilimitado e não muda, é imutável. Imutável, não muda. O amor do Pai pelo Filho Jesus. Aí Jesus vem e diz: do mesmo modo que o Pai me ama, eu te amo. Então vamos entender esse amor também. Então Jesus me ama de forma imutável. Pastor, mas e no dia que eu não estou bem, que eu piso na bola? Continua te amando. E no dia que eu estou bem, que eu acertei, que eu consegui, Ele continua te amando do mesmo jeito. É um amor que não muda, é imutável. Não há nada, eu gosto dessa frase, não há nada que eu possa fazer para que Deus me ame mais. Não há nada que eu possa fazer para que Deus me ame mais. Também não há nada que eu possa deixar de fazer para que Deus me ame menos. Ele me ama, e isso é Zé Fini, né? Acabou, está feito, concluído, é imutável. Deus me ama, Deus te ama. Jesus te ama com o mesmo amor do Pai por Ele. Isso é um absurdo, porque Jesus merece, você não. Jesus merece tudo de bom, todas as bênçãos, merece o amor maior, eu não. E Ele me ama do mesmo jeito. É muita graça, porque eu piso na bola, você pisa na bola. Você muitas vezes e eu, muitas vezes como Pedro, negamos Jesus, mas Ele me ama. Jesus é perfeito, e o Pai ama Ele que é perfeito, mas nós não somos. Muda toda a história aqui agora, porque eu não sou perfeito, você não é, mas Ele me ama. Porque o amor não é para quem merece, porque de fato nós não podemos merecer o amor de Deus. O amor é de graça. O amor é um presente de Deus para mim e para você. E Ele nos ama desse modo. O apóstolo Paulo, ele teve uma convicção tão grande que ele escreveu isso para nós. Romanos capítulo 8, verso 38 diz: porque eu estou bem certo, eu estou confiante, eu creio no que eu vou te dizer agora. O apóstolo Paulo está dizendo que nem a morte, que é temporária, a morte do nosso corpo é temporária, nem a vida, essa vida aqui temporária, nem os anjos, que são criaturas eternas, que vão permanecer, nem os principados, nem as coisas do presente, esse mundo que nós estamos vivendo agora, nem as coisas do porvir, o futuro, as coisas futuras, nem os poderes, poder de governo, poderes espirituais, poderes de polícia, nem os poderes de bomba atômica, nem os poderes, nem a altura, as galáxias, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Uau! Uau! É com esse amor que o Pai amou Jesus, que Ele me ama, e Ele te ama. Mas agora, o apóstolo Paulo está dando para nós a geografia desse amor. A geografia vai além da altura, vai além da profundidade. Está dando só geografia não, Ele está dando a largura também desse amor. Mas não é só isso, Ele está mostrando que não tem poder maior do que esse amor. Poder de potestade, poder de circunstância, poder do presente, das coisas, das notícias desse mundo, nem das coisas futuras, das expectativas, nada, nem anjo algum, que tem poder enorme. Um anjo só pode destruir a terra inteira. Nem um anjo, nem um demônio, nem o Satanás, nada, nem o inferno, nem a morte, nem essa vida, nem a sua própria vida pode tirar desse amor que está em Cristo Jesus. Meu Deus, isso quer dizer algo, que eu permaneço no Senhor independente das circunstâncias.
você permanece no Senhor independente das circunstâncias, porque nada pode nos tirar de permanecer no Senhor hoje, nós que estamos em Cristo Jesus. Fala assim: eu estou. Fala mais alto: eu estou em Cristo, e Ele está em mim. Aleluia, glória a Deus. E aí vem o apóstolo João, no livro de 1 João, que ele também escreveu, que ele escreveu João 15, no capítulo 4, no verso 8, e diz para nós o seguinte: aquele que não ama, não conhece a Deus. Aquele que não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. Veja, nós estamos meditando aqui no amor pelo qual o Pai tem pelo Senhor Jesus. O Pai ama Jesus dessa maneira que eu já expliquei para vocês, mas nunca deveríamos esquecer que o Pai, Ele não tem amor, Ele é amor. Ele é. Se alguém perguntar o que é amor, você não sabe responder, porque amor não dá para ser definido dessa maneira. Amor é uma pessoa. O amor é uma pessoa, essa pessoa é Deus. Você define Deus? Você consegue explicar Deus? Por isso você não consegue explicar o amor pelo qual o Pai tem por você. Nós apenas temos relâmpagos aqui de iluminação na nossa mente, em entender um pouco o quanto Deus nos ama, mas nós vamos gastar a eternidade inteira para aprender o quanto Deus nos amou. Eternidade, para quem não sabe, é para sempre, sem fim. São essas palavras. Nós não sabemos a quantidade ou o tamanho do amor de Deus por nós. E ele continua dizendo: nisto se manifestou o amor. Então agora ele vai mostrar para nós como que manifesta o amor de Deus. Ele vai abrir uma porta aqui para trazer a nós uma imagem de como o amor de Deus é expresso para nós. Nós não sabemos como é que é esse amor, nós não sabemos mensurar esse amor, mas ele pode ser apresentado para nós. Nisso se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Uau! Então o amor de Deus se manifesta, é apresentado no envio do seu Filho. Mas não para por aí. Eu te falei que você não consegue definir amor. Eu também não consigo. Nós não conseguimos explicar o amor. O amor pelo qual Deus é amor. Mas olha só, Deus, Ele ousa mostrar para nós aqui qual é a consistência do amor, ou qual a definição bíblica de amor. Se algum dia alguém te perguntar qual que é a definição bíblica de amor, você tem que saber responder. E não é 1 Coríntios 13. 1 Coríntios 13 é as características do amor, como o amor se comporta. O amor, ele é paciente, ele é benigno, ele não se ufana, não se soberbece, não procura o próprio interesse. É o comportamento do amor. Mas a definição de amor está aqui, verso 10 do capítulo 4 de 1 João. Nisto é definido o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus. Pausa. Pedro caiu porque ele falou que ele amava muito a Jesus. Todos os dias que você confia no seu amor por Deus, você cai. Todos os dias que você confia no amor de Deus por você, você se levanta, você permanece, você caminha. Continuando. Nisto consiste o amor, não que nós tenhamos amado a Deus, porque nós não podemos amar a Deus por nós mesmos, mas em que Ele nos amou. Como? E enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Uau! O amor de Deus foi revelado aqui. Que é o amor de Deus? Enviar o seu Filho pelo meu pecado e pelo seu pecado. Isto é o amor de Deus. Permaneça no amor. Quando a Bíblia fala para permanecer então no amor, é permanecer no quê? Nessa informação que você acabou de receber. Nunca se esqueça dela. Permaneça com ela. Se amarre a ela, se grude a ela, abrace ela com tal forma, com tal força, que você nunca mais vai se separar dela.
Nós vemos então que o alvo de Deus para nós é permanecer nesse amor, porque quem permanece nesse amor, ele produz muito fruto. Nós fizemos um paralelo entre Judas e Pedro, mas eu queria destacar aqui o apóstolo João. O apóstolo João teve revelação disso. E olha, o apóstolo João não era um velho, o apóstolo João era um adolescente. Alguns estudiosos acreditam que ele tinha entre 14 e 17 anos, quando ele começou a seguir Jesus. Um adolescente. A Bíblia fala que ele tinha alguns comportamentos que nos mostra que ele se sentia amado pelo Senhor. Quando ele escreve o Evangelho de João, ele diz a seu respeito, ele diz o quê? O discípulo a quem o Senhor ama. Se você é Pedro, ou se você é dos outros discípulos, Mateus, você vai ficar enciumado, você vai falar assim, por que você acha que você é o mais queridinho? Porque João, ele mesmo escreve a seu respeito. Os outros evangelhos não dizem que o apóstolo João é o discípulo amado. Apenas o evangelho de João. Por quê? Porque ele mesmo tinha consciência de que ele mesmo era amado por Deus. Quando você tem essa consciência, quer dizer que você está permanecendo no amor. Quando você tem essa consciência que você é amado por Deus, e como o apóstolo diz, não importa a altura, não importa a profundidade, não importa os eventos do tempo presente, não importa o porvir, não importa os poderes desse mundo, as autoridades desse mundo, nada vai me separar desse amor que está em Cristo Jesus. Quando você tem essa consciência, você permanece. Agora preste atenção, Judas traiu Jesus, Pedro negou Jesus, João ficou na cruz. Vou falar de novo. Judas traiu Jesus, Pedro negou Jesus, mas foi restaurado, participou do processo, permaneceu. Mas tem um caminho maior, que é o caminho do amor. Tem um caminho mais elevado, que é o caminho de Pedro. Qual que é o caminho mais elevado? Permanecer no amor. Quem permanece no amor, vai até o fim. João foi até o fim. Aos pés da cruz, ele estava. Em João capítulo 19, verso 26. João 19, 26. Eu fico pensando no Senhor Jesus. Se sou eu lá na cruz, coisa que não deveria acontecer nunca, porque eu não teria essa coragem de morrer por você. Jamais. Mas o Senhor Jesus está lá na cruz, está crucificado, irmãos, está com os pregos, coroa de espinhos, costas com a carne viva, mostrando os ossos. Ele respira e esfrega as costas na cruz, que não deve que era uma cruz que tinha passado uma lixa, era uma cruz que talvez tinha ferpas ali. Enquanto ele se mexia, ele também se espetava. Os pés pregados. Olha a cena, vendo Jesus a sua mãe, o Senhor Jesus ainda foi lembrar da mãe dele. Isso é um absurdo, né, para nós. Mas vendo o Senhor Jesus, sua mãe. Olha, o Senhor Jesus, ele não teve esposa. A mulher que ele cuidava era sua mãe. A mulher que ele cuidava era sua mãe. Provavelmente porque o seu padrasto havia falecido. E quando acontece isso, o filho mais velho é responsável pela a mãe. É o filho que tem herança maior. É o filho que então vai cuidar das finanças da mãe, da alimentação, das vestes, da viúva. O Senhor Jesus tinha uma responsabilidade com Maria. Mesmo na cruz, ele não se esqueceu das responsabilidades. Isso é homem demais. É homem demais. Porque os homens de hoje, não os daqui da igreja, vocês não, os homens lá de fora, qualquer aperto, pressão, já se esquece das suas responsabilidades. Mas vocês não, vocês são homens de Deus como o Senhor Jesus. Até no momento de maior aflição e aperto, ele não se esqueceu da sua responsabilidade. Ele permaneceu. E agora, ele sabendo que vai morrer, ele vira para aquele que está lá na cruz. Eu fico pensando, o Senhor Jesus ele deve ter olhado assim, falou, cadê os discípulos? Ele olhou e viu João, só João estava ali, o apóstolo do amor. E olha o que ele vai pedir para João. Eu quero ser esse que o Senhor Jesus possa pedir umas coisas dessas. Eu quero, em nome de Jesus.
produzir frutos que permanecem, em que o Senhor Jesus é glorificado. Veja Jesus, a sua mãe, e junto a ela o discípulo amado. Ele mesmo escreveu a respeito dele, que ele é amado. Disse: mulher, eis aí o teu filho. Em outras palavras, esse aí vai cuidar de você. Esse aí vai te dar casa, vai te dar comida, vai pagar suas contas. Depois disse ao discípulo: eis aí a sua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. Veja, gente que é amada permanece até no dia da angústia, no dia da aflição, no dia da dificuldade, no dia da perseguição. Gente que é amada está até o fim. Pedro, falando com Jesus certa vez, Jesus disse para ele a maneira que ele iria morrer. E Pedro ficou indignado: como assim? Vou morrer desse jeito? E esse, que é João, estava do lado dele. Se eu quero que ele permaneça até que eu volte, o que você tem a ver com isso? Jesus falou para ele. Veja, mais uma vez a palavra permanecer aparece na vida de João. Porque João é amado, quem é amado permanece. Você vai ver que é o discípulo que morreu com prolongados dias, porque ele permanece. Você vê que ele produz um fruto extraordinário, que é o Evangelho. Ele produz outro fruto extraordinário, que são suas cartas. Mas ele produz um fruto para o futuro extraordinário, que é o Apocalipse, a revelação do fim, a revelação das coisas vindouras. Ele teve uma visão para as coisas futuras, coisas extraordinárias. Ele teve essa experiência, porque ele tinha a consciência que ele era amado por Deus. Meu Deus, eu quero ser esse, que permanece. Você deveria desejar isso, você deveria buscar isso, você deveria procurar a revelação disso, porque você tem a revelação que você é amado, você permanece, independente das circunstâncias, independente se o irmão não vai na célula, independente se o irmão não responde, independente se os irmãos da igreja não correspondem, independente se sua esposa não corresponde a você, independente se seus filhos não correspondem, você vai permanecer amando, você vai permanecer no processo, permanecer no caminho, sabendo que o Senhor vai dar a resposta, vai mudar a circunstância, você vai permanecer em todas as áreas. Estou encerrando. É o segundo encerrando. Muitas coisas eu tenho para falar sobre permanecer no amor. Muitos exemplos eu tenho para dar, mas vocês, será que vocês podem suportar agora? Pode? Vou falar de Davi então. Davi, irmãos, permaneceu no Antigo Testamento. Davi, você vai ver que ele foi chamado por Deus. Foi chamado ainda jovenzinho, adolescente como João. Provavelmente quando ele foi enfrentar Golias, tinha lá seus 15 anos de idade. E a gente muitas vezes fala que adolescente não precisa orar, fica mexendo no celular, não precisa nem vir no culto, deixa que os pais resolvem. O cara tinha talvez 15 anos, no máximo 17, enfrentou Golias. E Davi permaneceu no dia da luta, enfrentando Golias. Davi permaneceu no dia que o rei queria matá-lo, e não desonrou o rei. Davi permaneceu em seguir o Senhor, diz o Senhor, testemunhando a respeito dele. Ele permaneceu em me seguir. Ele permaneceu no propósito que Deus tinha para ele. Davi falhou? Falhou. Nós falhamos? Falhamos. Mas existe uma virtude produzida pelo amor de Deus em nós. A virtude daqueles que são amados por Deus é permanecer. Esse que permaneceu pôde preparar a edificação da casa de Deus. E olha que interessante, quando você permanece, até os seus pecados, as coisas terríveis que você faz, Deus vai lá e transforma em bênção na sua vida. Por quê, pastor? Eu não sei se você sabe, Davi significa amado. Fala assim: eu sou amado. Você acabou de se chamar de Davi. Davi significa amado. Essa é uma consciência, você saber que você é amado. Davi, ele pecou, irmãos, dormiu com a mulher de outro,
teve um filho e escondeu. Mais tarde esse menino morre. Mas Davi vai lá e casa com essa mulher que ficou viúva também, que ele matou o marido dela. Terrível pecado, horrível. E Deus deixa lá, claramente, registrado, para mostrar a vergonha, e mostrar como que Ele trata as nossas vergonhas. Mais tarde, essa mulher teve um filho. No dia que esse menino nasceu, Davi chamou de Salomão. Mas veio o profeta, pegou o menino no colo e disse: Gedidias é o seu nome. Gedidias, com J é de dias. Gedidias significa amado de Javé, amado do Senhor. Preste atenção, a vergonha de Davi foi manifesto o amor do Senhor. As suas vergonhas, Deus quer hoje manifestar o amor sobre você. Davi sabia que era amado. Salomão, por sua vez, sabia que era amado do Senhor. É outro nível. Uma coisa é você saber que você é amado, outra coisa é você saber que você é amado de Deus. Salomão sabia que ele era amado de Deus. Sabe o que aconteceu com o rei de Salomão? Daquele que é amado de Deus? O que é amado teve guerra para tudo quanto é lado, mas o que é amado de Deus teve paz em todas as suas fronteiras, e seu reino se estendeu, e prosperou, e a sabedoria incomparável veio sobre ele, e veio honra e glória sobre ele. Sabe por quê? Porque ele sabia que era amado de Deus. No dia que você entender que você é amado de Deus, filho, sabedoria vai vir sobre a sua vida, paz vai reinar na sua casa, paz vai reinar nos seus negócios, paz vai reinar nos seus relacionamentos. No dia que você souber que você é amado de Deus, com revelação, você vai edificar a casa para Deus. No dia que você souber que você é amado de Deus, você vai prosperar muito, porque os amados do Senhor prosperam. 1 João, capítulo 4, verso 16. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus, e Deus nele. Qual é o amor? Qual é o amor que você tem que permanecer? Qual que é a definição de amor? Você já aprendeu isso aqui mais cedo? Não em que eu tenha amado o Senhor, mas que Ele nos amou primeiro. De que maneira? Dando o seu Filho unigênito pelos nossos pecados. Esse é o amor que você nunca deveria se desviar dele. É um amor que você deveria sempre se permanecer nele. Qual amor? Que Jesus foi dado a você e a mim pelos nossos pecados. Então qual que é a forma prática, pastor, que eu permaneço no amor? Lembrando sempre que você foi perdoado por causa do Filho Jesus, que morreu nos seus pecados. Isso é uma forma prática. Mas verso 10 de João 15 diz: se guardardes os meus mandamentos. E aqui eu vou abrir um livro. Se guardardes os meus mandamentos, permanecerei no meu amor. Pastor, então está dizendo aqui que eu tenho que obedecer os mandamentos, guardar os mandamentos, que aí eu permaneço no amor de Deus. Quem foi doutrinado desta maneira, com uma crença errada, vai pensar que é isso. Mas não é a verdade do Evangelho. Que mandamentos são esses? Quais são esses mandamentos? E olha o que diz o texto mais: assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor eu permaneço. Que mandamentos são esses, pastor? Pergunta-chave que você deveria fazer agora: quais mandamentos que eu tenho que então guardar para permanecer nesse amor? Será que são os 10 mandamentos? Ou as 613 ordenanças da lei? Será que são esses? Não matarás, não roubarás, não dirás falso testemunho. São esses? Não, os meus mandamentos, diz o Senhor Jesus. Pastor, mas quais são eles? O apóstolo do amor, pela graça de Deus, nos traz a explicação em 1 João 3, 23. Aleluia por ele. 3:23. Ora, o seu mandamento é este. Aleluia, ele vai contar para nós qual que é o mandamento que nós temos que guardar para permanecer no amor. Que mandamento é este? Que creiamos em o nome de seu Filho Jesus Cristo. Você crê? Você crê em Jesus? Você crê no nome de Jesus?
você está permanecendo no amor. Você crê mesmo? Você permaneceu na videira, então. Você crê? Só quem crê diz amém. Pedireis o que quiserdes, e vos será concedido. Você crê? Então você vai dar muito fruto. Você crê mesmo? Você vai glorificar o seu Pai. Continuando, esse é o primeiro mandamento, tem mais um. O primeiro mandamento é esse, que creiamos o nome do seu Filho, Jesus Cristo. E, tem mais um, esse é o que pega. E nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. E aquele que guarda os meus mandamentos, verso 24, permanece em Deus e eu nele. E nisso conhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. Aleluia. Você percebe então que permanecer no amor de Jesus, ou permanecer na videira, tem a ver com crer no nome de Jesus? Mas não é só isso, tem a ver também com amar o irmão que está próximo de você. Na primeira conflito você já foge dele. No primeiro conflito ali na célula você já não quer voltar mais. Não bateu o espírito. Muitas vezes falam, né? Não fui com a cara. Aí quando é um crente novo convertido, fala, não bateu o espírito. Tem alguma coisa dentro de mim que mostra que, não sei não, é o Espírito Santo falando comigo. Põe a culpa no Espírito Santo ainda. Não fui com a cara daquela irmã. Você viu o jeito que ela usa a roupa dela? E a maquiagem? Sei, não é do Espírito Santo não. Jesus está dizendo, irmãos, a maneira de permanecer é amando uns aos outros. E amar uns aos outros é amar com o amor pelo qual o Pai amou o Filho e o Filho te ama. Pastor, mas como que eu posso amar nesse amor? Porque eu não consigo. Tem hora que dá vontade de dar um soco na cara do irmão. Tem hora que dá vontade de falar uma coisa, umas verdades para o irmão. Isso, diga a verdade para ele. A verdade é que Cristo te amou, por isso você pode amá-lo. A verdade é que você foi perdoado, então você pode perdoar. A verdade é que de graça você recebeu, de graça você vai dar. A verdade é que eu vou dar segundo a natureza que eu tenho. Eu ouvi uma historinha do pastor Luiz essa semana. Ele contava ela diferente, mas depois acho que ele mudou. Do escorpião que foi levado pelo monge para atravessar o rio. Era o sapo, mas ele mudou. O monge viu o escorpião ali na beira do rio. O escorpião queria atravessar. E o monge falou, eu vou ajudar esse escorpião. E o monge pegou o escorpião com a mão e atravessou a nado o rio. Só que enquanto ele levava o escorpião fazia o que com ele? Ferroava ele, machucava ele. Quando ele chega do outro lado, ele está todo machucado, todo ferroado, está prestes mesmo a morrer. E o discípulo dele perguntou para ele, por que você fez isso? Você sabia que você ia ser ferroado, porque ele vai, é a natureza do escorpião, ele vai reagir de acordo com a natureza dele. Sim, vai mesmo, mas eu vou reagir de acordo com a minha natureza. A minha natureza é diferente da do escorpião, mas eu vou manifestar a minha natureza. É por isso que você pode ser cuspido, é por isso que você pode ser humilhado, é por isso que você pode ser esbofeteado de um lado, e Jesus fala para você, do outro lado. É por essas coisas que você pode andar a segunda milha com seu irmão. É por essas coisas que você pode suportar algumas traições, suportar algumas palavras indevidas, algumas palavras cheias de seta. É por essas coisas que você pode, inclusive, dar para o outro aquilo que você é, de acordo com a sua nova natureza. Por isso que casamentos permanecem no nosso meio. Por isso que irmãos permanecem em aliança no nosso meio.
Por isso que alianças, elas não são quebradas, porque aprenderam a viver de acordo com a natureza que já tem. Amém? Vamos ficar de pé. Queria pregar mais. Vou embora sem ter feito a comida completa. Pastor, de forma prática, como que eu permaneço em Cristo? Permaneço na videira. Você permanece permanecendo no amor. É só você lembrar em que consiste o amor, qual a definição de amor. Pastor, mas tem outras formas? Permanecendo na palavra, permaneça ouvindo a palavra. Pastor, mas tem mais outra forma? Sim. 1 João 4,13 diz: nisto conhecemos que permanecemos nele. Como? Como, João? Em que em nós Ele colocou ou nos deu o Espírito. Quantos aqui tem o Espírito Santo? Então você já permanece e jamais será lançado fora. Jamais. Tem outra maneira? Sim. 1 João 4,15: aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Se você ainda não confessou que Jesus Filho Jesus Cristo é o Filho de Deus, hoje é o dia, porque assim você vai permanecer nele, e permanecendo nele, você vai dar muito fruto, e vai acontecer o que diz no verso 16 de João 15. Abra o verso 16. De João 15. Ficou pequena a letra. Não foste vós que me escolheste a mim. Sabe, nós temos uma tendência de dizer que o dia que eu escolhi Jesus, ou o dia que eu aceitei Jesus, mas aqui está escrito que não foi você que escolheu. Você pode confessar agora, mas não foi você que escolheu, porque aquele que nos amou com amor eterno, antes de você o escolher, ou antes de você ser gerado, antes de você ser planejado, Ele já te amava. Não foste vós que me escolheste a mim, pelo contrário, eu te escolhi. O Senhor nos escolheu. Escolheu para quê? Qual que é o propósito? E vos dei um propósito, vos designei, para que faça o quê? Para que vá e dê fruto, e o vosso fruto permaneça, porque o fruto é eterno, a fim de que tudo quanto pedides ao meu Pai em meu nome, Ele vos conceda. Hoje você pode confessar o Filho Jesus, você vai permanecer, e o Senhor te diz: eu estou te designando hoje para dar fruto, e o seu fruto vai permanecer. Inclusive, quando você orar, for pedir, eu vou te atender, e vai ser glorificado o meu Pai. Não feche os seus olhos. Nós vamos fazer uma confissão de fé, que envolve várias coisas, inclusive confessar o Filho Jesus. Fala assim comigo: eu sou um ramo da videira verdadeira, e eu permaneço crendo que o Senhor Jesus é o Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Eu permaneço crendo que Jesus na cruz do Calvário morreu, recebeu o meu juízo, a minha punição, para que hoje eu fosse salvo dos meus pecados, e hoje eu fosse aceito como filho, mas não só filho, filho amado. E por ser amado, eu permaneço no amor, assim como João permaneceu, assim como Salomão era amado de Deus. Eu sou amado de Deus, e eu permaneço, e por isso eu fui designado a dar frutos que permanecem, a fim de que
meu Pai seja glorificado, em que eu dê muito fruto.